Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Faz com que todas as minhas ações sejam feitas sobre teus olhos maternais. 23 de fevereiro de 1906. Continuando a nossa reflexão sobre o livro 7 da serva de Deus Luísa Picarreta, intitulado como Jesus permaneceu pregado na cruz, na vontade do Pai. Esta manhã eu estava pensando em Nosso Senhor, no ato que o pregou na cruz, e senti pena dele. E o abençoado Jesus me disse: do jeito que era, quem poderá escapar? Não apenas dos castigos, mas também da própria salvação? Isso é, do jeito que ele se mostrou, quem será capaz não apenas de escapar dos castigos, mas também para ter a mesma salvação? Minha filha, não foram as únicas mãos e pés que foram pregados na cruz, mas todas as partículas da minha humanidade permaneceram pregadas, todas na vontade do Pai, porque a crucifixão era a vontade do Pai. Portanto, permaneci todo em sua vontade, pregado, transmutado, e isso foi necessário. Porque o que é pecado será, senão um afastamento da vontade de Deus, de tudo que é bom e santo, que Deus nos deu, crer em algo e ofender o Criador? E para consertar esta audácia e este ídolo que se torna criatura, eu queria perder completamente minha vontade e viver pela vontade do Pai, à custa de um grande sacrifício. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Continuando a nossa reflexão do trecho do Livro do Céu, do volume 7, do dia 29 de fevereiro de 1906. Jesus fala que ele foi pregado não só as mãos e os pés, mas a sua humanidade e a sua divindade, ou seja, o seu corpo e a sua alma, para que todos nós pudéssemos ter a salvação. Era necessário que se fizesse tudo aquilo, devido a tantas coisas que estavam naquele tempo, dos corações endurecidos das criaturas, E hoje é necessário que nós meditemos a paixão, é necessário que nós nos coloquemos como vítimas, para sermos como Jesus foi, ofertado ao Pai, Ele não tinha outra coisa, já que ele estava vendo a situação que estava, e como ele está vendo agora a situação que está. Então nós, filhos da divina vontade, nós não temos outra opção, não dá mais para voltarmos atrás. Nós temos que nós temos que morrermos, crucificar não só as nossas mãos, mas os nossos pés, o nosso humano,
a nossa vontade humana para que esse reino venha se expandir, para que almas venham ser salvas, né? Para que haja um mundo como Deus criou, do jeito que Deus quer. Que infelizmente hoje não está mais assim, né? Então, esse trecho ele fala claramente, né? Ele ensina para Luísa, ele diz: Luísa, eu não tinha que ficar preso só pelas mãos e pelos pés, eu tinha que ficar preso em espírito, em divindade, em humanidade, né? Ele tinha que abrir mão da humanidade dele para que ficasse o exemplo para nós, que estamos nesse tempo hoje vivendo o dom da divina vontade, né? Talvez não em cruz de madeira, mas sendo crucificado todo dia através da nossa vontade humana, crucificando a nossa vontade humana, para que haja mais salvação para as almas, se colocando como vítima, como Luísa se colocou, meditando as 24 horas da paixão, bebendo, sorvendo mesmo a paixão de Jesus, olhando para esta humanidade, olhando para a minha vida, né? Eu medito as 24 horas da paixão e é uma coisa que muitas vezes eu choro, né? Ao meditar e ao ver que Jesus fez tanto, mas tanto, e as criaturas, nós criaturas damos tão pouco, né? E ele disse que era necessário que ele ficasse ali para que morresse o ídolo, porque as criaturas está como hoje na realidade, né? Está sendo como esse tempo atual de hoje, né? Está sendo, as criaturas estão se colocando acima do Criador, né? Então, era necessário que aquilo tudo acontecesse, como é necessário que tudo que vai acontecer de agora por diante, ou agora mesmo, nesse exato momento, que vai acontecer com as almas, com as nossas vidas que estamos na divina vontade, nós temos que ter essa certeza que é necessário que aconteça para que haja o reino, né? Para que haja o reino. O reino, para que as pessoas, para que nós tivéssemos salvação, Jesus ele foi crucificado, ele disse: vinde a mim, vós todos que têm sede, né? E vós todos que têm fome e sede de justiça de Deus, né? Então, a nossa sede, a nossa fome, ela vai ser saciada na divina vontade, né? Mergulhando na essência de Jesus, né? Mergulhando mais fundo nesse mistério de ver essa humanidade e essa divindade, né, de Jesus. E vendo Jesus, aprendendo com Jesus todos os dias a renunciar à nossa humanidade, a nossa vontade humana para vivermos a dele, para vivermos a paixão na extensão do Espírito, né? A extensão do Espírito é você se envolver, é você mergulhar e sentir mesmo, sentir o seu sangue pulsar, que não é o seu sangue, é o sangue de Jesus, é a mente de Jesus, é sentir tudo, gente. E é algo que muitas pessoas acham tão difícil e não é. As pessoas se fecham para não aceitarem a divina vontade, porque ainda estão no mundo como alienados, né? Não querem morrer para as suas vontades humanas. Mas o que é que a vontade humana nos leva? O que é que a vontade humana me levou? A minha vontade humana, gente, eu posso dizer para vocês que foi uma perfeita desordem, vamos dizer assim, desordem da vontade de Deus. E hoje eu experimento todos os dias, matando a minha vontade para viver a vontade de Deus, né? Para experimentar da graça, para beber da graça. É a mesma coisa de nós recebermos Jesus na Eucaristia. Se nós não mergulhamos na paixão, nós não entendemos.
Se nós não mergulharmos no Jesus crucificado, nós não entendemos como que Jesus crucificado pode ter se tornado, como que um Deus tão grande pode ter se tornado tão pequeno, né? E é necessário que nós entremos nessa graça. É urgente para nós, é o maior apelo que, resumindo, Nossa Senhora faz nas suas mensagens, né? Que nós nos convertamos. E o que é conversão? A conversão é justamente isso, é aceitar a vontade de Deus, é aceitar a vontade do Filho, né, dela. Ela não é a luz, mas ela é a mãe da luz, né? Então nós precisamos perceber isso, né? Nós precisamos nos colocar como Jesus, né? Nessa dimensão que Jesus colocou. E Ele ensina para Luísa, ensina para nós hoje. Claramente Ele nos ensina o caminho do tesouro, na realidade. Eu gosto de enfatizar assim, que os escritos do livro do céu, a meditação da paixão, é como o caminho que Jesus indicou, que diz que nós devemos entrar pela porta estreita, né? E ele fala assim, né? Ele fala assim: minha filha, não foram as únicas mãos e pés que foram pregados na cruz, mas todas as partículas, todo o ser dele, sangue, tudo, todas as partículas da minha humanidade, né? Da minha humanidade, alma e divindade, né? Então, todas as partículas da humanidade, do corpo físico de Jesus, que é o corpo que nós temos, físico, toda a alma e toda a divindade, né? Então ele deixa isso bem claro pra gente, né? Ele dá essa noção clara pra gente. Porque era necessário que acontecesse isso, né? Permaneceram pregadas, ele fala, todas na vontade do Pai, porque era isso que o Pai queria. Então, todas estavam ali, divindade, alma e humanidade, todas na vontade do Pai. Porque a crucificação era a vontade do Pai. Isso a gente tem que entender. Que o nosso sofrimento, né, que é o sofrimento de Jesus e o nosso, quando nós estamos no dom, né, quando nós estamos vivendo na divina vontade, tem que estar no Pai, né? Portanto, permaneci todo em sua vontade, pregado e transmutado. E isso foi necessário, porque o que é pecado, senão um afastamento da vontade de Deus? Pecado, gente, é justamente isso, né? É o afastamento da vontade de Deus. Se nós que estamos na terra e queremos viver a vontade de Deus, mas nós não aceitarmos o dom da divina vontade, nós acharmos que é só para a Luísa, infelizmente, é algo que nós não estamos na vontade de Deus, né? Isso não é só para a Luísa, não. Isso é para nós, para esse tempo, né? Para esse tempo, para o tempo que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos entender, compreender a necessidade, né? A necessidade de pedirmos esse reino, de que esse reino, ele venha logo. E para isso, quanto mais almas forem ofertadas a Jesus, né, entrarem nesse processo com a Virgem Maria, né, fazer todo o processo, abrir o coração, pedir realmente, desejar com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É como a palavra diz: amar o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com todo o entendimento e de todo o teu coração. Então, se você diz que ama a Deus, mas você fala que ama a Deus, mas você não quer fazer a vontade dele, então é um pouco difícil, né? Na realidade não existe. Você tem que amar a Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento.
Isso é fato. E para esse amor ser puro, verdadeiro, como pureza de intenção, como a Luísa nos ensina, como Jesus ensina a Luísa, é necessário que nós vivamos na divina vontade. É necessário que nós abramos mão da nossa vontade humana para viver somente da divina, para respirarmos, pensarmos tudo só na divina vontade. Só, unicamente nisso. 24 horas até dormindo pensar nisso. É a única coisa que nós podemos fazer, né? Isso é uma realidade para nós, né? Em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Amém. Fiat volutis tuat, faça-se